Graça e paz, irmãos e irmãs da IPB de Irati. Nós vamos meditar neste momento o Salmo de número 90. Vou fazer a leitura do Salmo, que trata da eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Começa dizendo o seguinte, que inclusive este Salmo é atribuído a Moisés. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce, à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos Teus filhos a Tua glória. Sobre nós a graça do Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus amados, há 3 pontos aqui neste salmo e nós gostaríamos de frisar. Primeiro é a eternidade de Deus. Deus não tem tempo de validade, nem tem começo nem fim, é eterno, é atemporal, é antes do tempo, o tempo foi criado por Ele. Segundo, o Salmo também vai enfatizar que este Deus que é eterno se relaciona com o que é temporal, que somos nós, a sua criação. E nos textos lidos aqui, esse Deus que é atemporal, que é eterno, se relaciona com o seu povo, cuida do seu povo, ao mesmo tempo que cuida, que é o seu refúgio, também é um Deus que se relaciona usando também o seu atributo de justiça. Há momentos que Deus, então, tem que falar sério conosco, com o seu povo. Mesmo sendo o nosso refúgio, mesmo sendo bondoso, gracioso, mas Deus não é um Deus amoral, digamos assim. É um Deus santo. E o nosso estilo de vida pode confrontar a sua lei, a sua santidade, as nossas decisões, o modo como fazemos, nos relacionamos com as pessoas. Nós podemos sim estar de acordo com a vontade dele ou não. E esse salmo diz que, embora esse Deus seja eterno e resolva se relacionar com o que é temporal, que é a sua criação, somos nós também, ele é um Deus justo.
que vai punir o pecado, que vai nos chamar à sua justiça. Mas um outro ponto que devo frisar, é o ponto da minha fala, predominantemente, é sobre a finitude humana, sobre a fragilidade humana. O salmista diz: tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Eu estou me lembrando que aqui no final da década de 90, do século 20, algumas teorias, principalmente de alguns movimentos, como a Nova Era e coisas do tipo, afirmavam o seguinte: no século XX, o homem evoluiu biologicamente. No século XXI, o homem vai evoluir mentalmente. Então, a previsão é que o homem estaria no controle de quase tudo. E, de fato, século XXI inicia e hoje nós temos uma pandemia, principalmente aqui no Ocidente, de super-homens. O que você percebe de cursos, de palestras motivacionais no mundo afora, dizendo que você pode tudo, que você pode assumir o controle de tudo, que você é o capitão do seu destino, que você tem potencial que chega a quase ser um semideus. São falas predominantes, principalmente esses meios que vendem livros de autoajuda. Tem alguns que realmente só têm interesse mercantilista. Mas a ideia é que nós somos muito além do que nós possamos imaginar. Aí, diante de uma pandemia como esta, nós voltamos para a Bíblia e afirmamos: a Bíblia tem razão. Quem é o homem para que dele te lembres? Aí está a fragilidade humana. Estamos diante de um momento em que nós olhamos para a nossa finitude, a nossa fragilidade. Apesar de toda a tecnologia, apesar da medicina nesses últimos anos ter dado um salto enorme, apesar do conhecimento, nós estamos refém de um vírus. Claro, mais cedo ou mais tarde vai se encontrar, certo, uma vacina, um tratamento, mas como vivemos atualmente, é provável que venham outros vírus. E nós chegamos à seguinte conclusão: o homem não está no controle absolutamente de nada. Mas ele gosta de pensar assim. O salmo que acabamos de ler afirma que só quem, essa é uma afirmação implícita aqui, se Deus é eterno, esse é o único que está no controle de tudo. O homem não está no controle de nada. Ele é vítima constantemente de eventuais. Agora, ele gosta de pensar. Quando ele toma decisões, ele gosta de pensar quando tem sucesso. Quem não admira uma pessoa que do nada passou a ser alguém muito importante economicamente, uma pessoa de sucesso, um atleta, sei lá quem for, nós admiramos. Mas quando chegamos perto destas pessoas que tiveram sucesso econômico, um grande intelectual, um grande erudito, um cientista, ao nos aproximarmos dessas pessoas, você percebe que ela é tão humana ou humana quanto você.
É gente como a gente. Tem as suas crises. E nós perguntamos então o seguinte: quem de fato está no controle? Deus. Como é que a gente, diante de uma situação de total fragilidade, a gente deve agir? Olhando para esse salmo, ele é o nosso refúgio, Deus. É nós chegarmos para Ele, admitindo para Ele a nossa total fragilidade e dependência dEle. Inclusive, Jesus na sua humanidade deu o maior exemplo disso. Na sua humanidade, Ele dependeu do Pai o tempo inteiro. Não somente quando iniciou seu ministério, mas antes do seu ministério. E todo o seu ministério foi na dependência do Pai. E o seu sucesso, vamos usar aqui o termo sucesso, foi porque ele dependia do Pai. Ele estava fazendo a vontade do Pai, estava executando o projeto do Pai desde a eternidade. Então, se nós queremos ser, digamos, super em alguma coisa, o passo mais importante é a gente admitir que não é super em nada. E corrermos para Deus, admitindo a nossa humanidade, a nossa fragilidade, e dependermos única e exclusivamente deste Deus que está no controle de tudo. Portanto, meus amados, esse é o momento a gente chegar para Deus e dizer: Senhor, aqui está o ser humano frágil, incapaz, pecador, que não consegue ser capitão do seu próprio destino. E eu venho aqui me declarar: preciso depender do Senhor o tempo todo. Se jogue nos braços dele. Com pandemia ou sem pandemia, esta é a vontade de Deus. Jesus disse que nós não somos nada sem Ele. Inclusive ele usou a metáfora, Eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada vocês podem fazer. Então, meu amado, corra para o Senhor. Dependa dEle, única e exclusivamente dEle. Não tenha medo de ser humano. É na nossa humanidade que nós encontramos exatamente este Deus que nos criou e mandou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, porque nós éramos incapazes, nós somos incapazes de ganhar nossa própria salvação. Vá a Ele, dependa dEle, confesse o quanto você é frágil, e a paz que excede todo entendimento vai encher o seu coração. Deus aplique essa palavra no seu e no meu coração. Amém. Vamos orar. Senhor, nós confessamos que somos dependentes do Senhor. Jamais seremos o capitão do nosso destino. O Senhor sim é. Por isso, nesse momento, suplicamos, ajude-nos a estarmos no Senhor, a depender do Senhor, a confiar só no Senhor, a experimentar do Senhor sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.